Nosso Deus e Pai, eu suplico a Deus que o Senhor possa me usar como instrumento do teu altar, porque como homem, Senhor, eu confesso que não sei pregar, orar, mas que seja o Senhor, meu Deus, a dirigir, a falar com a igreja e ministrar, Senhor, essa palavra, para que essa palavra, Senhor, possa ir de encontro ao coração da tua igreja. Que o Senhor possa abençoar-nos, meu Deus, com a tua verdade e nos direcionar a promessa a qual o Senhor, meu Deus, paira sobre a nossa vida. Então, que não seja eu, meu Deus, de verdade eu peço, que não seja eu a ministrar, mas que seja o Senhor a falar conosco nessa manhã. Eu peço isso, Senhor, de todo o meu coração. E se a igreja concorda, diz que assim seja. Amém. Pode sentar, a igreja, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, houve uma grande seca na terra. E através dessa seca, acarretou uma grande fome. E Deus, Ele já tinha tirado o Abraão da terra de Uz, dos caldeus, para levar a uma terra que só ele iria direcionar. Quando Deus pediu para Abraão sair de onde ele estava, do meio da sua família, do meio do seu pai, e ir para uma terra que ele ia buscar, Deus, na verdade, estava dizendo para Abraão: existe uma promessa, existe algo que eu vou fazer na tua vida, porém você não vai saber agora, só faz o que eu estou falando para você fazer. Então Abraão obedece à voz de Deus e vai. Há muitos anos depois, Abraão, ele falece e a sua geração começa o seu ciclo. E na época de Jacó, começa-se uma grande seca, uma grande fome. Só que Deus tinha uma promessa feita a Abraão, e a mesma promessa que paira sobre mim e paira sobre você por toda a eternidade. E qual é essa promessa? Essa promessa é nos conduzir à terra que mana leite e mel, é nos conduzir à nossa pátria amada, aonde o homem nunca deveria ter saído. Então, com aquela seca, certamente iria exterminar o povo de Israel. Deus então levanta um garoto chamado José e envia José para o Egito. Você conhece toda a história. Ali José então passa a cuidar do seu povo. Quando o Jacó chega no Egito, são em torno de 70 pessoas. E Deus então cuidando do seu povo, Deus cuidando daquele que ele já tinha feito promessa. Eles estão ali sendo cuidados pelo José no Egito. Só que ali, igreja, quando eles saem para o Egito, eles saíram de Canaã para o Egito. De onde que eles saíram? De Canaã para o Egito. E eles permanecem, a seca acaba, começa a chover, dá tudo certo. E o povo de Israel continua onde mesmo? No Egito. Eles ainda estão no Egito. E sabe quanto tempo eles permaneceram no Egito? 430 anos permaneceram ali. Por quê? Porque ficaram acomodados com a situação. Mas ali não era seu lugar, ali não era sua pátria, ali não era a terra de Canaã, a terra da promessa. Deus queria levar aquele povo para a terra da promessa, queria levar eles
escolhido, que era Canaã. Então, prestem atenção. Então, Deus prometeu àquele povo tirar aquele povo da opressão que eles estavam vivendo no Egito, porque quando o Ramassés morre, se levanta um novo líder, um novo rei do Egito, um novo Ramassés, que se assusta com o número dos israelitas, dos hebreus. Ele fica tão assustado com aquilo, ele olha e vê o poder daquele povo, a saúde, o vigor daquele povo, e ele se assusta, e ele quer então exterminar aquele povo. Por quê? Porque a mão de Deus era com aquele povo, com aquela nação. Então percebe que por que eu e você passamos por tribulações, por luta, por adversidades? Porque somos nação eleitas de Deus. Então você acha que o diabo ele está contente com você? Você acha que o diabo está contente com a gente? É por isso que a nossa vida não é fácil, é por isso que nós passamos por luta, por adversidades, por situações difíceis. Tem hora que a gente fala: Senhor, por que, meu Deus? Não é assim? Por que eu? Por que sempre eu? Por que isso se levanta contra a minha vida? E a gente não entende, fica desesperado, angustiado. Deus não ouviu e viu a aflição daquele povo. Deus olhou para a aflição daquele povo no Egito, mas era um povo que já estava contaminado com a idolatria, com o secular, com as coisas do Egito, com a cultura do Egito. Então Deus agiu pela sua compaixão, pela sua misericórdia. É assim quando a gente entra na igreja, não é verdade? Quando a gente entra na igreja, a gente é alcançado pela misericórdia de Deus. Sim ou não? Pela misericórdia de Deus. Estamos bebendo, fazendo tudo quanto é coisa errada, e fazemos uma oração, Deus responde. Por quê? Porque a graça, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Seu amor nos alcançou. Mas aí Ele começa a nos ensinar, nos instruir. Mesmo você ali, recomeçando, Ele para um pouquinho de atender, de usar a misericórdia, e faz você ter atos de obediência. Aí quando você começa a ter alguns episódios de obediência à palavra, a Ele volta a mencionar. Então a gente passa por 3 períodos. Primeiro, o período da misericórdia, da graça, o período da obediência, isso é o período da conversão. E aí passando para o período da intimidade com Deus. Esse período é aquele que muitas vezes se confunde com a obediência, mas ele é diferente, porque quando você atinge o grau da intimidade, nada mais importa. Esse é o período que nada mais importa, nada mais para você passa a ter sentido, a não ser Deus, a não ser o alto, a não ser o celeste, a não ser Cristo. E esse povo então estava sendo oprimido, mas eram os filhos do Deus Altíssimo. Igreja, talvez você está vivendo uma vida de opressão, de angústia, de tristeza. Talvez você está passando o momento mais difícil da sua vida. Ó, quem te viu e quem te vê. Talvez você esteja num momento de tristeza, de angústia. Pastor, eu estou passando por uma situação tão difícil, tão complicada na minha vida. E você não consegue entender, você tem que buscar, você tem que amar, mas você não entende. É porque, igreja, nós vamos aprender aqui que o deserto é a extensão da bênção de Deus, da promessa do Senhor.
a promessa sem passar por deserto. Não tem como alcançar a promessa sem passar pelo caminho árduo. Então, se você está no caminho árduo, se você está passando por um momento difícil, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Deus ouve. E olha o que Deus fala. Êxodo capítulo 3. Diz assim, igreja. Capítulo 3, verso 7 diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. O que Deus falou, igreja? Conheço o quê? Deus conhece a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece a sua fragilidade. Olha o que ele diz, olha que lindo isso. Presta atenção, diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo. Glória a Deus. Por causa do sofrimento, da dor. Por isso eu resolvi descer. Por isso eu resolvi livrá-los dessa dor. Então, sabe o que Deus quer que eu e você venhamos entender? É que Deus não esquece de você. Na dor, no sofrimento, na fraqueza, no momento que você está mais debilitado, Deus ele já criou a solução. Ele já criou a solução. Aí Deus fala assim, ó. Deus prepara o menino, parece que tudo está fora do controle, pastor. Mas Deus prepara um menino chamado Moisés. O seu nome não era nem para ser Moisés, ele tem um nome egípcio, Moisés. E Deus iria usar aquele menino chamado Moisés para liderar o povo de Deus quando Deus fosse livrar aquele povo da aflição do Egito. Pois bem, Deus fez, você conhece toda a história, o povo oprimido no Egito. Deus envia Moisés para ser sua boca, para falar com o faraó. Deus livra com muito custo. Os egípcios só se arrependem, pagam o preço por isso. E Deus fala assim: Moisés, vá livre meu povo, Senhor. Mas quando eles me perguntarem quem enviou, o que eu direi para eles? Deus falou assim: diga para eles que o eu sou te enviou. Escuta, mas você não entendeu, não sabe o que Deus estava falando? Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Diga para eles que eu sou tudo aquilo que eles precisam que eu seja. Sabe quem Deus enviou para nos livrar? Cristo, o eu sou. E Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos que Ele seja no meio da adversidade, da angústia, da aflição, da dor, da tempestade. Ele é o eu sou. Aí eles foram para o caminho, Aí Deus falou assim: olha, diga para esse povo que eu vou enviar eles a uma terra que emana leite e mel. Quem sabe o nome dessa terra? Quem sabe? Canaã. De onde eles tinham saído? Canaã. Deus preparou a terra seca. Deus tornou a terra seca em maná, em terra que mana leite e mel. Ó, tira vocês daqui, vou preparar a terra e depois eu quero vocês de volta. Fica lá enquanto eu vou preparar. Então, igreja, presta atenção. Não fique murmurando no meio da dor, da adversidade. Deus está preparando a terra para colocar você de volta. Para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua situação. Escute isso, que lindo.
uma terra que manda leite e mel. E eles foram, só que o coração daquele povo mesmo, uma jornada que era para ser de 11 dias, o pastor conhece, porque ele já foi, a pastora também. De 11 dias do Egito até Israel dá 11 dias. De carro, quanto dia de carros? Quanto de carros, pastor, do Egito aquela vida? Um dia de carro. Sabe quantos anos foi para eles pegarem a Canaã, a terra que manda leite e mel? Quanto? 40 anos. Porque o problema não era a distância, o problema era o coração. O problema não era a distância, a jornada, o problema estava dentro do fé. Lembra que era um povo corrompido, de duas cerviz, rebelde. Então não tem como Deus pegar aquele povo e levar eles a Canaã do jeito que eles estão. Então não tem como Deus pegar a gente do jeito que a gente está e levar para o reino dos céus e começar a fazer bagunça lá. Primeiro ele vai lapidar. Primeiro você vai passar pelo fogo. E nós estamos aqui, como o Davi diz, estamos andando pelo vale da sombra da morte. E se Deus é comigo, não tem ninguém. O que nós estamos fazendo aqui? Sendo lapidados. Nosso coração está sendo lapidado, porque você é uma pedra preciosa. Você entende? Olha aqui para mim, igreja. Você entende que você foi comprado com o sangue de um justo, de um inocente? Você entende que nós fomos comprados com o sangue de um inocente? Quem entende isso? Você entende isso? Agora, aquele que diz, você não tem valor, está mentindo para você, a voz do diabo, porque você tem muito valor, porque você foi comprado com um preço do sangue de um inocente, pior, do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Oh, glória! Só que quando você ora, quando a promessa chega, né, pastor? A gente fica pensando só no bem bom. Eu vou chegar em Canaã. Lá uma terra plantou, colheu. Lá uma terra maravilhosa. Mas eu fico só pensando no bem bom e esqueço do caminho. Toda promessa existe um caminho. Toda promessa existe um preço. Havia um caminho, uma jornada de 11 dias, mas tiveram que caminhar 40 anos. A escolha é sua. Ou você faz em 11 dias, ou 12, né? Ou você faz em 40 anos. Só que essa caminhada no deserto tem adversidade, porque ele tem seca. E lá em Mara, quando ele chega em Mara, as águas são amargas e começam a murmurar. Água amarga, não dá para beber, não sei o que, mas está no caminho. Está no caminho de onde mesmo? Terra prometida, promessa. Mas a água é amarga. Reclamam. Moisés vai lá, pega o bordão, me chama na água, a água fica doce, eles bebem na água. Lá em outra cidade, esqueci o nome da outra cidade, eles vão lá também. Esse eu acho o nome da outra cidade. Deixa eu falar, não. Chega lá, não tem pão para comer. Está com vontade de comer pão agora. Agora já não é a água, é o pão. Aí Deus envia uma maná, gosto de pão de mel, né? Começa a comer o pão, reclama de novo, reclama. Não, porque o peixinho não está bem temperado, queremos alho.
Vê lá para você ver. Que povo difícil, hein, pastor? Que povo complicado, que povo difícil. Agora estão reclamando porque eles querem um pouquinho de água para temperar o peixe. Pois é, vai lá dá um jeito. Em outra cidade não, porque a gente faz tempo que não come carne, a gente faz tempo que não come um pouquinho de carne, a gente não come carne, porque os Moisés trouxe a gente aqui para obedecer nesse deserto, porque faz tempo que a gente não come carne, Deus manda coloniza. Que povo difícil. Aí depois de tudo isso, chega aqui no versículo, no capítulo que a gente leu. Chega aqui em Refidim, não tem água. Cega qualquer um de nós, glória a Deus, não tem água, mas Deus vai fazer descer água desse deserto. Louvado seja Deus, porque eu já vi tanto milagre Deus fazendo, eu já vi acontecendo tanta coisa. Eu sei que de algum lugar daqui vai sair água, mas não. Começar a murmurar, reclamar. Tem cristão que é assim. Viu tanta vitória, tanto milagre. Aí o médico chega e fala assim: olha, você leva um exame e fala assim: o diagnóstico não é muito bom, não. Eu quero, meu Deus, eu quero uma falando. Quarta-feira passada eu estava boa, eu estava feliz. Cheguei no médico: bom dia, não foi isso, mano? Bom dia, tal exame. Mano, o negócio que está feio. Meu Deus. Mas vimos tanto milagre. Tivemos tanta resposta. Deus foi tão maravilhoso, misericordioso com a gente, que aqui as coisas estão pulando. Glória a Deus, não tem água, Zé, não. Glória a Deus, não vai fazer chover, mas alguma coisa vai acontecer. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. Mas que ela se procurar, reclamar. Vou pelejar Moisés, vou pelejar. Sabe por quê? Porque o homem é assim, pastor. A gente sempre quer arrumar um culpado do nosso fracasso. Você pensa que o diabo, ele fica triste de você ficar assim: é culpa do diabo, foi o diabo, eu aconteceu isso porque... Não, ele fica feliz, sabe por quê? Porque você tira a sua responsabilidade e coloca nele. Não, a responsabilidade é minha. Quem tem que vencer fui eu, quem errou fui eu, quem fez dívida lá sujou o nome fui eu. O diabo deu CPF para você, foi? Deu? Não, quem sujou o nome fui eu, quem acreditou fui eu, quem financiou para um amigo lá fui eu. Irmãos, está tentando apedrejar o Moisés. Escute, verso 3 diz assim: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? Que palavra triste, que murmuração triste diante dos olhos de Deus. Deus fez sair do deserto da aflição para levar uma terra prometida. Me fez sair do deserto para morrer aqui, Não foi para morrer aí. Foi porque Deus queria dar promessa. Que palavra triste. Que palavra boa. Igreja, que palavra dolorosa. Quando Deus ouviu aquilo, eu imagino que Deus se arrepiou do teu ouvido aquilo. Que povo duro esse fez. Então olha para mim, preste bem atenção. Há uma promessa de Deus na sua vida. Desperta, igreja. Entenda, porque a partir do momento que você tem uma experiência com Deus, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. A partir do momento que você entende que existe uma promessa de Deus, e quando se levantar a adversidade, e quando se levantar os problemas, e quando se levantar a situação difícil, nunca mais você abre a boca para dizer: eu não consigo. Você vai dizer: Deus, a minha vida é comigo, o meu Redentor vive. Sabe que Deus, olha no livro de 1 Coríntios, capítulo
10, marquei aqui 3. Diz assim, igreja, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 10, querem achar? Não. Isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estou enrolando aqui para você achar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era quem? Meu Deus. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Eles não tinham noção de que quem estava agindo, quem estava junto deles ali no deserto, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Beberam do manancial que era Cristo, que era Jesus. Sabe, às vezes, igreja, quando a situação começa a complicar, ficar difícil, eu já estou terminando. Quando começa a ficar difícil, complicar, sabe o que você tem que fazer? Ir à fonte. Beber da água da fonte. Sabe, não é errado. Deus não vai ficar triste com você se você ficar com medo, se você se entristecer, até mesmo se você se desesperar. Porque nós somos homens de carne e osso, isso acontece. Mas Deus vai ficar triste com você se você jogar a toalha, se você resistir, se você parar, se você disser como aquele povo nos tirou do Egito, nos tirou do mundo para passar por isso. Querido, é que o caminho do deserto demora 40 anos por causa do... Por que Jesus não voltou ainda? Quem quer que Jesus já tivesse voltado ou volte hoje? Quem quer isso? Todos nós. Mas por quê? Por causa da dureza do coração. Irmão, se ele voltar hoje, quem garante? Como que está o nosso coração? Por que ele não volta? Porque ele é soberano. Porque o seu entendimento é mais alto do que o homem. Então ele não pode voltar agora. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele só está esperando a gente se concentrar. Ele só está esperando a gente buscar intimidade. Ele só está esperando a gente sair do circular, do mundo. Porque muitas vezes nosso corpo está na igreja, mas a nossa mente está lá fora. Porque um povo que ama a Deus, eu vou terminar. Eu não provo que ama a Deus dentro da igreja. Eu provo que ama a Deus lá fora. Porque ao olhar aqui, o pastor olha para cada um de nós, olha que irmão abençoado, que irmão abençoado, que ó fulano que lá é de Deus mesmo. Mas e lá fora? Aonde temos oportunidade de alguém fechar a gente xingar aquela pessoa no trânsito. Aonde temos a oportunidade de mentir. Aonde temos a oportunidade de estar na rodinha de pessoas falando mal do evangelho, de ou de fazer piadinhas obscenas, imorais, e a gente está nem no meio. Então, igreja, sabe, não fique preocupado, não. Talvez você esteja passando por um momento de angústia, de tristeza. Pastor, estou passando por um momento de luta tão grande. Estou passando por uma situação tão difícil. Então, sabe que Deus, Ele nos ensina hoje? Deus está ensinando a gente a fonte das águas, beber do manancial. Igreja, se você precisa, seja sincero com você mesmo. Se você precisa beber do manancial, da fonte que jorra do trono de Deus, sair daqui não como você entrou, mas sair daqui carregando
coração a bênção do Senhor, porque nenhum milagre começa de fora para dentro. O milagre, como, pastor? De dentro para fora. De dentro para fora. Exatamente. Antes de eu falar, a pastora já falou, porque ela sabe, porque tem experiência com Deus.